Simulados e provas anteriores. No bloco passado a gente falou de estudar por questões, né? O objetivo de estudar por questões principal é que você absorva aquele conhecimento daquela questão para não errar mais, né? Você crie o banco da questão na sua mente, né? Para você poder levar isso para a prova. Então, se você tirou ali 67%, mas conseguiu absorver tudo, sua nota pode ser lá uns 80%. Eu já cansei de ver alunos fazerem isso justamente porque eles absorviam esse conhecimento, eles destrinchavam a banca mesmo. Então, o ideal que no pós-edital você destrinche essa banca. E os simulados, né? Como é que servem os simulados e provas anteriores? Bom, a ideia do simulado é simular, principalmente a estratégia de prova. Isso é muito importante. Muita gente vai para a prova sem estratégia. E eu recomendo que você não faça isso, que você vá para a prova com estratégia. Vou passar aqui a estratégia que eu recomendo. E que você teste essa estratégia. O principal é isso, que você teste essa estratégia, se conheça. Porque às vezes a estratégia que funciona para mim pode não funcionar para você. Então o simulado serve para você testar todos principalmente o tempo, né, que você leva para encher gabarito, o tempo que você leva para ir no banheiro, para beber água, para fazer questão. Então, o simulado, o principal dele é simular. Certo? Então, vamos lá. O aluno deve escolher um modelo de simulado que alie todas as características essenciais para o sucesso dessa empreitada. Questões bem elaboradas, um bom sistema, correção posterior a comentários a serem disponibilizados e local adequado para a simulação do ambiente de concurso. Certo? Bom, então, os principais pontos. Lugar calmo, provas antigas ou sites especializados. Quanto sites especializados, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes um simulado ele não simula exatamente o que é a prova, né? Os professores vão fazer questões inéditas e acabam saindo um pouco da linha, ou bota muito difícil, ou bota muito fácil, ou bota questões que a banca não costuma cobrar, então a gente tem que ficar atento a isso quando for usar sites especializados, tá bom? As provas antigas seriam o melhor modelo, só que como você já está aí no avançado, né? Às vezes já estudou 2, 3 anos, já fez todas as provas antigas, quando pega uma prova antiga de novo, acaba que você já sabe a questão e aí não simula, né? Você faz a questão mais rápido, se lembra da resposta, né? E acaba não simulando. Porque o ideal é que você simule o dia da prova, tá? Então, se você tem 4 horas para fazer a prova, então você senta ali 4 horas, fechadinho numa sala, pega a sua água, marca o cronômetro, não para quando for no banheiro, né? Então tem que ser simular mesmo. Só conferir o gabarito no final, né? Lógico. Entender o erro. Depois que você pegar esse gabarito, você vai lá, questão por questão, faz justamente aquilo que a gente estudou lá no estudo por questão, né? Para você absorver esse conteúdo, né? Se seus simulados tirou uns 90%, 80%, com esse entendimento aí você vai dar um up para a prova, né? A ideia é errar no treino, né? Chorar no treino para sorrir na competição. Devia ter até uma blusa com esses dizeres que eu escuto desde 6 anos de idade, meu técnico fala muito. Então, a ideia do simulado é essa, é para errar mesmo, para não errar na prova. Se você conseguir errar no simulado e acertar na prova, tá tudo certo. E o controle de tempo. Esse é um dos principais pontos dos simulados, né? Muitas vezes a prova vem muito corrida, como foi o caso do TCE, foram 100 questões, 2 discursivas para 5 horas. Aí muita gente não conseguiu fazer discursiva. Se tivesse controlado o tempo antes, feito isso, né? Eu já fui sabendo que não ia dar para fazer rascunho, porque ia ser muito corrida. E mesmo assim terminei ali, ó, escrevendo nas últimas linhas aquela letra corrida assim, para fechar. Graças a Deus deu tudo certo. Terminei assim, falando 5 minutinhos e pronto. Mas muita gente não conseguiu terminar a discursiva, não fez o mínimo de linhas, deixou em branco. Então precisa ter muita atenção nisso. Que a ideia é que você vá para a prova já com a sua estratégia. Para isso você precisa testar ela no simulado. O que eu recomendo? Eu recomendo que você comece pela matéria que você tem mais facilidade, porque isso você vai fazendo, vai ganhando uma confiança, né? E que você estipule um mínimo, um tempo máximo por questão. Por exemplo, não vou demorar mais que 1 minuto em uma prova de direito, não vou demorar mais que 3 minutos na de exatas, não vou demorar mais que 4 minutos na de contabilidade. Em português, na de gramática, eu vou demorar só 1 minuto. Na de interpretação de texto, que eu vou ter que ir lá ler o texto, 3 minutos por cada de interpretação de texto. Então você tem que ter essa estratégia já montadinha e testar ela, ver se ela é adequada para você, certo? Como eu falei, eu gosto de começar porque eu tenho mais facilidade e acho que dá muito certo com a maioria das pessoas, né? Porque aí já garante aquelas
E sempre uma questão difícil, não ficar batendo, não brigar com uma questão, não brigar com a banca. Circula e pula, circula e pula. Demorou mais que 1 minuto na questão, já circula e pula, né? Mais que o tempo estimulado. Se for de exatos 3 minutos, circula e pula. Aí depois que você fizer todas, você volta e faz essas circuladas. Por quê? Porque às vezes a gente fica ali brigando, não, orgulhosa, né? Eu sou engenheira, fico orgulhosa ali com essa questão de matemática. Às vezes eu perdia 10 minutos numa questão, aí eu conseguia fazer, consegui, quando eu vi, o tempo tinha que correr lá, e as de gramática ou as de auditoria nem lia direito, eu tinha que ir correndo pra marcar, né? Praticamente chutando. E aí perdi uma questão fácil, porque fiquei brigando ali pra acertar uma difícil. Então não tenha orgulho. A ideia da prova é essa, que você não tem orgulho, tá bom? Eu sei que é difícil, a gente tem as nossas vaidades, mas a gente tem que deixar de lado, porque o objetivo é acertar o máximo. E o simulado serve para isso, serve para você treinar isso, para saber quando você tem que abandonar uma questão, quando você tem que partir para a próxima. Se vale a pena você fazer estratégia mesmo de começar pelas... Você tem mais facilidades, às vezes a pessoa é desorganizada, aí confunde nesse vai e volta, ou fica muito ansiosa, né? Deixar a matéria que tem mais dúvida por último. Né? Às vezes a pessoa quer seguir a ordem mesmo, então você tem que testar o que é bom pra você. Depois você me conta como você fez o simulado, o que te ajudou, certo? E agora a gente vai aprender a controlar o desempenho no próximo bloco. Até logo. Tchau, tchau.